da saúde, não se preocupe. Venha ao Centro de Medicina Natural Emanuel. Fazemos check-up, cura de trombose, fitoterapia, cura através das plantas, hidroterapia, cura através da água, geoterapia, cura através da argila, helioterapia, cura através do sol, massoterapia, cura através de massagem, impotência sexual, lavagem de intestinos e muito mais. Estamos localizados de frente ao Jardim de Olinda Rodrigues, nas imediações do Hospital Geral de Benguela. Contactos 923 39 49 80 ou 993 39 49 80. Venha ao Centro de Medicina Natural Emanuel. Ouvintes, estamos juntos, agora tecnicamente preparados. Vamos avançar com o nosso consultório gratuito. Hoje nós vamos falar da ejaculação precoce. A ejaculação precoce é uma condição em que o homem atinge o orgasmo rapidamente, geralmente em menos de 1 a 3 minutos após a penetração. Isso ocorre antes que ele deseje. Essa disfunção sexual pode afetar a vida sexual e automaticamente do indivíduo. As causas podem variar, incluem fatores psicológicos, físicos, e o tratamento pode envolver terapia, medicamentos ou técnicas de controle. É importante buscar ajuda, e é sempre isso que nós vamos falando, ajuda de um médico para um diagnóstico adequado de opções de tratamentos, mas opções de tratamentos recomendadas. Doutor, mais uma vez estamos juntos para falarmos de um assunto que tem estado a preocupar muitos. Nesse caso, estamos falando sobre muitos homens. É um tema bastante esperado. Agradeço a recepção, agradeço o espaço que a Rádio Morena me fornece, especialmente a equipa que me recebe. E outro lado para os ouvintes que sintonizaram a Rádio Morena. Mais uma viagem, mais um aprendizado. Conforme disse, é um tema bastante relevante. Basta sentar ali no consultório, o companheiro Dinho Carlos, são problemas que vão se desenrolando. E atinge metade dos homens. Nós vamos dizer que já é um problema que atinge a metade dos homens. Então, aqui não há todas as classes, digo infelizmente, não há classe média, classe alta. Também não tem a ver com cor, raça, religião. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem a ver apenas com o nosso estilo de vida, tem a ver apenas com a nossa alimentação e alguns comportamentos que poderemos debruçar durante a nossa viagem. Mas antes, doutor, eu gostaria que o doutor fizesse a referência e dar aqui os terminais da localização e o contacto, no caso que eu estou a falar, do Centro Emanuel. Estamos localizados em Luanda, no Sumbe e em Benguela. Em Benguela estamos nas imediações do Hospital Geral de Benguela. Antes da casa mortuária está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim tem um campo de tênis, tem a lanchonete de madeira. A lanchonete de madeira está frente conosco, o Centro de Medicina Natural Emanuel. Temos os contatos de apoio, que é o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. Aqui vos fala o naturopata do povo, o nome atribuído por vós. Nada mal. Senhora, doutor. Para hoje, doutor, nós vamos falar da ejaculação precoce. Sim, ejaculação precoce. O próprio termo já diz, ejacular, é o líquido para fora. Quando dissemos precoce, é algo que aparece antes do tempo, é uma previsão. Normalmente tem parâmetros, tem metas. Há um estudo feito em casais, mais de 500 casais, e achou-se um número determinado. Mas os números podem variar de região a região, país para país, mas tem aqui um parâmetro universal. Que isto, por exemplo, uma ejaculação normal, é aquela que vai de 15 a 40 minutos. Essa é a considerada a ejaculação normal. Agora, se for antes dos 10, 15, 5, 2,
E há situações mesmo antes da penetração. Também temos aquela que dá depois dos 40 minutos. Olha, esta chamamos de retardada, né? Esta retardada é acima de 40 minutos, né? Normalmente, durante a atividade sexual, né, haverá fluidos, né? Haverá uma lubrificação. Né? Infelizmente, se depois dos 40 minutos ainda a atividade estiver intensa, isso pode dar um desconforto na parceira. Né? Doutor, mas a ejaculação retardada é favorável ou não é favorável? Não, tudo que não está nos parâmetros, né, está fora do parâmetro. Né? O padrão normal é este que vai de 15 a 40 minutos. Esse é o padrão normal. Agora, se for antes, é anormal. Né? Se for depois dos 45, também é normal. Depois dos 40, é anormal. Que ali haverá secura vaginal. Né? Haverá sofrimento. Ali pode surgir ferimentos, pode surgir desconforto. Né? Antes, é desconfortável, né? Porque a parceira não chega a atingir o orgasmo. Né? E nós, com facilidade, ejaculamos, nos sentimos. Né? A ejaculação normalmente é seguida com o orgasmo, por isso é que nós não notamos. Né? Mas para as mulheres é diferente. Né? Tem que ser este período, uma boa preparação. Mas nesse caso, doutor, quais são as causas da ejaculação precoce? Olha, são várias. Né? São várias. Acima de tudo, nós vamos falar da nossa alimentação, nosso comportamento alimentar. Né? Infelizmente, digo que nós estamos a caminhar mais para a alimentação negativa. Né? Por exemplo, o peixe-sardinha contém o zinco. Né? E o zinco é um dos componentes principais para o esperma. Né? Mas se for nas tombas, né? Quem compra sardinha nas tombas, ele tem que forrar com saco preto. Parece que está numa camada um pouco discriminatória. Sim, ele tem que guardar a sardinha, mesmo, por exemplo, quem estiver a comer uma sardinha, né? Ele tem que comer dentro de casa. Dificilmente você ver alguém comer sardinha fora. Mas o companheiro, por exemplo, já assistiu, né? Os grelhados, né? Sim. As carnes. Quase que não aparece a sardinha. Nas ruas, não é notório, né? Principalmente no final de semana, grupos assim em convivência, né? A grelharem a carne, mas dificilmente notamos a sardinha. Né? A sardinha, o zinco, né? Este reforça os espermatozoides. Agora, o contrário da carne, né? Que, por isso é que digo, não sei onde nós aprendemos os costumes, né? A carne contém purina. Purina é uma substância tóxica, né? Principalmente consumida de forma exagerada. Né? Esta da falência renal. Né? Nós estamos a ver que os casos renais estão a aumentar. Né? Estamos a ver, principalmente as carnes processadas, né? Tem uma substância chamada nitrogenase. Yeah. Essa substância, consumida regularmente, pode nos favorecer contra o câncer. Por exemplo, o feijão. Qual é o feijão mais amado? Aqui quase o feijão preto, né? Aquilo pode virar história. Qual é o almoço? Almocei aí umas picanhas, feijão preto, né? Quase todo mundo é estiloso. Mas se nós vamos, quem estiver a almoçar o feijão macunde, ele se calhar nem se pronuncia, ele pode esconder. Né? Mas este feijão aumenta a testosterona, que é a causa principal da ejaculação. Sim, o feijão macunde. O pessoal está mais à vontade de comer feijão Catarina, feijão YH, feijão preto. Também tem um espera-cunhado. Sim, para esperar cunhado, esperar o sobrinho, tudo isso, né? Mas quando nós chegamos numa cunda, quase todo mundo esconde a comer esse feijão, né? Que é mais saudável. Então, a nossa questão está muito ligada à alimentação. E outra questão, nós vamos desencorajar os estimulantes artificiais, né? Não busquem ajuda, né? Não busquem, né? Não resolvam essa situação sem ajuda, sem orientação médica, sem ajuda de um profissional, né? Porque poderão te orientar, né? Um estimulante artificial é aquele que tomas e começas a dançar sozinho. Para aquilo que é a experiência do Centro Emanuel, concernente à ejaculação precoce, como é que tem sido, e qual tem sido a orientação e mostra os sintomas da ejaculação precoce? Olha, a incapacidade de controlar a ejaculação, né? Antes do desejado, ou antes da parceira ficar satisfeita, né? Ou antes da parceira atingir o orgasmo, né? Porque
quando a parceira não atinge o orgasmo, né? Por exemplo, o companheiro tem uma viagem daquela lobito, chega no longo, o combustível acabou, como é que fica? Preocupado. Preocupado, né? E aquela viagem é dos dois, não é sozinho. Essa viagem é dos dois, né? Então, tu vais ejacular e a parceira tem que atingir o orgasmo. É porque, por exemplo, há casais que a mulher está sempre, né? Como é que digo? Que isso depois provoca estresse, né? Provoca ansiedade. Não haverá aquela alegria, né? Porque os hormônios não foram liberados. Vamos falar aqui da melatonina, né? Que é hormônio natural, que é um analgésico natural, né? E uma vez essa liberação for constante, né? Então haverá uma alegria, né? Para sempre, né? E o casal quando está alegre, digamos que estamos de parabéns, né? Porque tipo mentira, né? Tipo brincadeira, mas isto provoca problemas no relacionamento. Né? A ejaculação precoce, né? Provoca problemas no relacionamento. Ali vamos chegar quando falamos das consequências. Mas outra questão é o impacto negativo, né, na satisfação sexual. Normalmente o homem gosta de sentir-se homem, né? Homem com... Mas a maior satisfação do homem, nesse caso, tinha que ser quando a mulher atinge o orgasmo. Sim. Companheiro, é uma viagem dos dois, né? Essa viagem, né? Quando se começa é dos dois. Então fica complicado, o companheiro está aí no lubito, né? A parceira desce na graça e você está a continuar. E pode pegar... Deixa esperar a mulher que deixou na graça até chegar no lubito. É a mesma coisa, né? Porque a mulher não chegou no destino, você já está a racionar, né? Você já está a dormir, né? Já está a sonhar. Então é complicado, né? E isto gera frustração. Doutor, E ansiedade. Como é que se pode, nessa altura, devido também ao contexto, como é que se pode evitar, ou se podemos perguntar, qual é o tratamento que se pode ter nesse caso? Olha, depois do diagnóstico, né, tem vários tipos de tratamento. Né? Por exemplo, vamos falar, né, nós vamos começar dos mais baixos para o mais forte. Primeiro, vamos falar mesmo da alimentação, né? Eu não gosto muito de falar das plantas medicinais, né? Dos tratamentos. Porque há quem depois é curioso, depois faz uma cábula, né? Até pode fazer se for de forma positiva, né? Mas sem orientação com um profissional também não dá resultado. E é uma gíria aí que tudo que é natural, tudo não faz mal. É mentira, porque tudo tem que saber se... Normalmente, durante a atividade sexual, né, no momento da excitação, a maioria do sangue, né, vai para esses órgãos, vamos falar para o pênis, né? E tem corpos cavernosos, uma camada esponjosa, né? E se houver ali gorduras, né, houver má circulação, esse pênis não fica ereto conforme deveria ser. E com aquele medo de perder a ereção, vai se esforçar, vai acabar por ejacular rápido. Né? Então, temos aqui alguns elementos que nos ajudam a dar o equilíbrio. Vamos falar, por exemplo, da semente de abóbora. Né? Semente de abóbora também, digamos que está esquecido, né? Quase todo mundo. É mais fácil encontrar jovens aí com bolachas, né? E outros, os hambúrgueres, os cachorros quentes, né? Esquecendo semente de abóbora. A semente de abóbora é rica em magnésio, né? E este magnésio ajuda na produção do sêmen, né? Então vai equilibrar essa atividade. Mas às vezes também, doutor, é exatamente para ter o acesso à abóbora. Não, a abóbora tem. Bom, tudo que nós queremos encontramos, né? Até podemos falar em grandes quantidades, né? Às vezes o não consumo, na minha opinião, é o desinteresse, ou falta de informação, né? Não é por falta de localização. Mas também sabemos, doutor, que apesar de a doença causar grandes sofrimentos, poucos são os que procuram ajuda médica. Olha, graças a Deus já estamos a ter, né? Os serviços já estão sendo procurados, principalmente no Centro Emanuel, né? Mas digamos que aquele número ainda é bastante ínfimo, né? Em média, podemos atender mais de 10, 20 pacientes, só falando de problemas ligados à ejaculação precoce. O número é menor, né? Mas digamos que há credibilidade, né? A terapia é importante, doutor? Sim, importante e indispensável, né?
Mas dissemos que não devemos procurar o médico quando estamos doentes, né? Que tem, por exemplo, a aderência, né? Os que estão aderindo no suco zero, né? Graças a Deus, digo assim. Há um paciente que diz, não, doutor, eu aqui já, para além do se o suco zero já está a me fazer bem, vim para fazer uma consulta. Eu disse, "Epa, Nesse caso, aí é onde entra a campanha do suco zero. Quando o Centro Emanuel não, começou. e acredito, mesmo o número está diminuindo, e acredito para aqueles que estão a apostar aqui no suco zero. Doutor, e para ter aderência ainda mais, e para ter acesso ao suco zero, quais são os contactos que os nossos ouvintes devem ter? Nós temos o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. Hoje estamos a falar da ejaculação precoce, mas não é só para os homens, não. O suco zero não é só para os homens, também para as mulheres. Sim, para as mulheres, proteção dos ovários, das trombas, do popo útero. Há muito problema hoje de miomas, quistos nos ovários. Né? Recebemos muitos casos de sangramentos, né? Dificuldade menstrual. Né? Isso também pode estar associado a problema ligado à infertilidade. Então é dos dois, todos saem a ganhar. Agora, falando da abóbora, tem uma substância chamada curcubitacina. Sim. A curcubitacina, ela desinflama a próstata. E o problema de prostatite também é um dos problemas principais ligados à ejaculação precoce. Ou simplesmente, o amigo número 1 do homem é o pênis. Ou simplesmente, a ejaculação precoce, a impotência sexual, é sempre de causa secundária, nunca é de causa primária. Ou simplesmente... Sim, como é que podemos perceber essa questão? Quando alguém tem problema de ejaculação precoce, ele tem um problema que lhe foi causado. Pode ser questão de estresse, da depressão, pode ser problema ligado ao relacionamento, né? Então, pode ser desequilíbrios hormonais, uma doença infecciosa, podemos falar de uma diabetes, uso excessivo de medicamentos, né? Então, o estilo de vida, há muitas situações. Os métodos psicoterapêuticos, doutor, não funcionam? Funcionam. Funcionam. Quando tiver um desequilíbrio psicológico, né, poderá afetar essa área. E nós dissemos que a sexualidade começa de manhã. Então, você já sabe que logo haverá treinos, né? Antecipa já uma mensagenzinha para animar a parceira, né? Uma ofertazinha de uma flor, assim para motivar, né? Porque a sexualidade tem que ser preparada. Né? Também, muitas das vezes, né? Podemos até ter o tempo suficiente, né? Mas se a mulher psicologicamente não estiver preparada, ela pode não conseguir atingir o orgasmo. Por exemplo, essa gama de produtos que o companheiro está a ver aqui, né? Inúmeros produtos, está a ver? Tudo isto, o Centro Emanuel, né? Isto aqui, né, pelo menos é 10% dos produtos que nós temos. Né? Isso apenas é uma amostra, né? Eu daqui consigo ver o top sperma. Ok, conforme o nome diz, né? Então, este é para fortalecer o esperma. Né? Este elemento, né, quando a qualidade for afetada, também terá problema de ejaculação precoce. Esse produto é um produto que foi feito, né, na base de substância que contém zinco, vitamina E, né, coenzima Q10, vitamina... O grupo de vitaminas aqui, B12, ácido fólico, né? Então, os sulfarosos, né, que são substâncias que limpam o nosso organismo. Né? E nós dissemos que a sexualidade tem a ver mesmo com uma boa circulação. Como o quê, doutor? E ali nós temos os papais aí, quando vem à farmácia, não falam nada, eles só mostram já. Doutor, mas o Moquico é um medicamento que, assim, de forma muito específica, por causa dos homens. Olha, é um suplemento. O que é suplemento? Em 1903, houve uma reunião dos terapeutas a nível mundial. E deu-se conta que hoje ninguém vive sem suplementos. Né? Suplementos é um alimento que foi colocado aqui no frasco. Né? Por exemplo, a composição do moquico. Semente de abóbora, o gergelim, é o que o doutor estava a falar agora. Castanha é o que o de doutor caju. Estava a falar agora. Nós estamos a falar agora da ejaculação precoce. O que quer dizer que o moquico é um auxiliar. Companheiro, eu, por exemplo, vou orientar o paciente. Olha,
sementes de abóbora, a dosagem é esta, né? Gergelim, castanha do caju, semente de pepino. Ele não vai fazer em doses próprias, ou não poderá cumprir conforme deveria ser. Ok, mas o Né? muqueco tem Mas o certo- muquico aqui apenas tira 2 colheres de manhã, 2 colheres de tarde. Para a prevenção, 2 colheres por dia chega. Para aquele que ainda não foi afetado com nenhum problema. Mas para aquele que já está no problema, né, pode tomar 2 vezes ou 3 vezes ao dia. Né? Mas tem questões de... Nós temos muitos pacientes, por causa da ejaculação, eles fazem a prática de masturbação, né? Também podemos associar com outros, né? Porque aí às vezes pode haver lesões, né? Sim, mas qual é o outro, no caso, doutor? Esses todos aqui, Sim. Qual é o outro que eu vejo o doutor a pegar agora? um pemper. O Pepe. Sim. E essa aqui promove uma boa qualidade dos espermatozoides, né? Melhora a ereção, né? Aumenta o volume do sêmen, né? E isto aqui dá satisfação ao casal. É uma alegria para o casamento. Mas o Pepe também é para as meninas? Não, para os homens. Hoje estamos a falar simples e unicamente para os homens. Aqui tudo foi desenvolvido para os homens, né? A campanha que temos feito com o Suco Zero, né? Nós estamos a mostrar, também temos produtos, né? Para ninguém, não haver mais queixas, né? Ligado O doutor está preocupado, a ejaculação. o doutor está preocupado com a reprodutividade. Sim, olha, as consequências, né? Quais são as consequências de ejaculação precoce? Então, isso dá problemas no relacionamento, né? Isto vai causar uma ansiedade, vai causar estresse e até pode desenvolver para uma saúde mental, né? Também pode dar insegurança na fertilidade. Por exemplo, quando falamos na fertilidade, pode ser que ele não chega a ejacular, né, no canal vaginal, né? E pode dar insegurança anular. Imaginemos, companheiro, a sua viagem da Calobito, né, chegou na Graça. E depois, sem dar conta, a esposa não te avisou, né? As primas vêm. E naquelas conversas começam a sorrir, né? Estão a falar das conversas ideais, mas você pode se sentir, será que ali estão a falar do caminhão que não chegou no Lubito? Então, para não viver nessa desconfiança, né? O Centro Emanuel está cá disponível, com todos os meios. E já dissemos no princípio, este problema em todas as classes, né? Até provamos o contrário, né? Todo mundo está doente. Aqui não vamos XY, né? Nós aqui recebemos pacientes de todas as classes, né? Então, não ficas ali oprimido, parece. Mas há um sintoma, doutor. Há sintomas para quem tem que ter ejaculação precoce. Pode aparecer a sintomatologia, porque ele é provocado em consequência de um problema, né? Mas a sintomatologia é esta, que o indivíduo não consegue controlar a ereção. É a única? Sim. O indivíduo não consegue, não se sente realizado, né? Porque isto aqui depois das consequências, né? Conforme o próprio termo diz, ejaculação precoce, né? Exato. Então, se ele não consegue atingir os níveis, né? Então aí poderá haver frustração, né? Poderá haver um desequilíbrio, mesmo socialmente. Também alguém que não está bem, né? Porque nós, para estarmos bem na rua, temos que estar bem em casa. Então, são esses impactos que devem ser ultrapassados. Não quer dizer que são problemas que não tenham fim. Isto aqui... Eu hoje vejo o doutor um pouco mais pedagógico e também um pouco mais conselheiro. Olha, este é um problema... Nós consideramos doença quando apresenta um impacto negativo, né? Prostatite não está a urinar. Tem paludismo, dor de cabeça, ou tem febre, né? Se calhar apanhou um AVC, tem sequelas, né? Este aqui, como não deixa, né? Não tem uma sintomatologia, mas isto também deixa impacto negativo, né? Porque o casamento tem que ser fortalecido. Há uma idade para nós termos que parar com a ejaculação precoce? Não. Desde que o indivíduo, né, começa a produzir, né, a testosterona, estamos a falar nos homens 13 a 16 anos, né, aí começa este processo.
Mas depende de como o homem vai usar o seu órgão. Nós já dissemos, né, antigamente, biblicamente, né, as pessoas casavam cedo. Hoje o indivíduo para casar tem que estar acima de 35 anos ou 30, porque primeiro tem que se Mas formar. casar cedo, o que é que muda entre casar cedo e casar um pouco mais tarde? Isto, o indivíduo quando dar conta que o seu órgão, né, já está a produzir, a trabalhar, né, porque quando começa logo o processo de espermatogênese, né, a testosterona quando começa a produzir, né, a produção dos espermatozoides, esta voz de homem, as barbas, né, os pelos, tudo, né, então ele sente-se homem, basta tocar nos seus órgãos, ele vê uma sensibilidade, né, e ele não está preparado para casar, ele vai optar pelo processo da masturbação. Isto dará um impacto negativo quando casar. Porque o nosso órgão, né, por exemplo, todos os dias, você come pelo menos uma quantidade mínima. Amanhã se aumentar para 1 quilo. Né? A viatura, desde o momento que comprar, só anda 10. Amanhã, depois de 1 ano, se subires a 100, essa viatura já não chega ali. Né? O indivíduo habituou à masturbação. Amanhã, quando casar, né, ele já não poderá conseguir controlar a ereção, né, sem a masturbação. Há muitos casamentos, né, casais, nós já recebemos, fizemos as terapias, né, em que ele com a parceira não consegue, mas porque ele habituou àquela prática. Torna-se uma rotina mental. Sim, este problema pode até ser também dos encarregados. Nós, quando falamos do sistema reprodutor, né, consideramos como tabu. É mais fácil falar da dor de cabeça, né? Da dor de barriga, né? Se o filho vir ali, ou a filha, papá, este órgão, a função, o pai é capaz de não responder, dizer, pá, cara, isso é para os mais velhos. E como o pai não ensinou bem, ou a mãe não ensinou bem, ele aprende na rua. E na rua ele é obrigado... de forma deturpada. São esses impactos que nós estamos a ver, casamentos bonitos, né? Os pim-pim-pau, ali o tio Dinho Carlos é obrigado a pôr gravatas, né? Mas depois de 1 ano, o sobrinho não está parceiro. Às vezes uma semana. Sim, porque estes órgãos, quando não são bem tratados, né, depois vem a negatividade. Então, o Centro Emanuel, né, vamos começar, né, um programa para estudos de casais. Né? Há uma previsão, doutor? Há uma previsão. É urgente. Qual é a previsão possível para o... Ainda não temos, mas vamos começar com palestras, né? É sempre bom, porque há muita debilidade nesta área. Né? E, às vezes, nós, digamos, esta semana, né? Há mamães que estão a trazer os papais, digamos. Denho Carlos, chegar ao ponto até minha cunhada vir te trazer, que é para o caminhão falir. Eu digo, Denho Carlos, aí... Aí já é complicado. Não, mas isto é positivo, porque às vezes o papai só está distraído, ele, sim, né? Porque para as mulheres, o que... Nós sim, doutor, deixa-me só aqui. É isso mesmo. Pensar isso. Para aquilo que para nós é normal, para as mulheres não é normal. Elas também têm um período para a satisfação sexual. A aceleração, porque ela tem que atingir o orgasmo, ela tem que se sentir realizada. Né? E quando ela ficar tempos e tempos, né, sem atingir o orgasmo... Nós já falamos aqui no programa, muitas das vezes, sobre o tempo que o casal tem que ter para a sexualidade. Mas o doutor também já disse, de facto... E não só aqueles passeios românticos, né? Agora, do dia 1 a dia 1, nunca saiu com a esposa, né? Nunca abraçou na rua, se calhar, né? Essas coisas dão um impacto positivo. E quando a mulher não atinge o orgasmo, né? A coluna, o viongo, né? Nós já cruzamos com a situação, a mãe tem que mandar pisar o filho aqui, né? As costas, né? A coluna está sempre a doer. Então, pode ser também... Não é todo o caso, mas também pode ser o caso da mulher... Doutor, então temos que concordar que a sexualidade resolve muitos problemas de saúde. Olha, se existem questões que têm mais vantagem, digamos, é a atividade sexual, quando é bem realizada, né? Ela promove um bom humor, né? Ela relaxa os músculos do coração, né?
Quem pratica atividade sexual de forma regular, esse vive mais tempo. Né? E depois... Mas, desculpa, doutor. Há um mito de que quem muito faz depois tem um problema da próstata. O problema não é fazer. E também não tem, eu não cruzei com nenhuma literatura que diz que tem números. Né? Isso depende do acordo do casal. Né? Pode fazer todos os dias, um dia sim, um dia não. Isso depende do casal. Agora, companheiro, nós quando vamos falar das causas da prostatite, não tem nenhum item que diz que é por causa do excesso. Não. Ali é por causa do mau manuseio deste órgão. Sim, não tem nada que fala de excesso, não tem. E quem não faz? Para homens e mulheres, quem não faz? Mas tem que fazer, companheiro. Quais são as causas? Porque há pessoas, doutor, diga, deixa-me só fazer essa pergunta, porque há quem diz que, pronto, eu não estou viciado, não sou viciado, não faço, não sinto, não tenho libido. Então, a pergunta que não se cala é, quem não faz para os homens? Quem não faz está doente. A resposta seria mas esta. também Né? pode ter próstata? A próstata, sim, a inflamação, sim, qualquer indivíduo pode ter inflamação da próstata, qualquer indivíduo. E para a mulher, assim como as mulheres também podem inflamar o colo uterino, né? Pode ter problemas do colo, do útero, né? Pode ter algumas infecções vaginais, que também pode provocar frigidez. Por falta de sexo? Não, por causa de infecções. Okay. A falta de sexo não provoca desequilíbrio, não provoca... companheiro, eu não estou conseguindo situar bem o companheiro, mas... Não, doutor, eu estou a fazer a pergunta. Porque há quem diz que quem não faz, tem próstata. Não, mas quem faz, tem próstata. Nas meninas, faz filho cedo, tem problema de contração do útero e tudo mais. Se não faz, também tem. Então, é essa a questão. Estou a aproveitar agora que o doutor está aqui no estúdio para nos poder situar. Mas essa é uma lei divina, né? Que o casal, né? Nós temos que viver. Né? Agora, quem não come, tem consequências? Porque essa aqui é uma questão fisiológica, é algo que Deus nos deu, é uma oferta. Comer, dormir, andar, defecar, urinar, transpirar, são as situações fisiológicas e quando não são efetuadas dá prejuízo. Ok, então é essa questão, doutor. É a questão que eu queria que o doutor respondesse. Sim, mas agora quando o companheiro diz que não está a fazer, é porque tem um desequilíbrio, tem um problema, tem que fazer. Então, olha, não está a defecar. O doutor Oscar não está a defecar, é porque tem um problema. O doutor Oscar não está a dormir. Sim. Tem problema. Para dormir tem que ver filme. Não está a urinar, está a dormir. E, aliás, os filmes até provocam a insônia. Não podemos ficar mais de 1 hora em frente de um televisor. Não podemos usar o telefone mais de 1 hora. Não podemos colocar o telefone no bolso. Quer dizer, os problemas já não conosco. Né? Porque cada chamada... uma diminuição. Doutor, da outra vez já um braço. Um braço. Da outra vez já falou que passar a noite com o ar-condicionado é provocar também doenças. Companheiro, nós devemos viver de forma natural. Ou simplesmente, a naturopatia é a doença, é a modalidade, né, para vivermos de forma natural. Desde o momento que nós fugimos da natureza, é ali onde está aparecendo os problemas de saúde. Né? Mas nos tempos de hoje também, doutor? O homem, quando foi criado, o primeiro homem viveu 900 e tal anos. Com a descoberta do fogo, o homem vivia até 300 anos. Né? Agora, com a descoberta que os alimentos têm que ser processados, né? Colocados substâncias químicas, se o homem chegar a 50 anos, tem sorte. Eu, quando digo 50 anos, não é alguém que está a andar, né? Assim, torto, né? Quando digamos 50 anos, é alguém mesmo que é mesmo homem. Está na bulungunça ainda. Sim. Nós hoje vamos fazer uma estatística, homens que têm 50 anos, se não for impotente, tem aí uma hipertensão, né? Ou tem a prostatite, ou é diabetes. Não, você do momento que começa já com o desequilíbrio, digamos que você não chegou. Né? Porque você não está a viver, você está a sobreviver. Né? Quem está a viver é aquele que está livre. Né? Mas agora, se esqueceres aí
um medicamento, né? Se esqueceres aí algo que te auxilia, você está a sobreviver. É essa a razão. Doutor, nós estamos a terminar, mas gostaríamos que o doutor fizesse chegar aos nossos ouvintes os endereços e os contactos do Centro Emanuel. Ok, antes, olha, aqui nós não terminamos, né? Temos aqui a maca, temos o paixão, temos o chá da próstata, né? Temos esse, o café do homem, né? Nós não terminamos, há muito produto aqui para os homens, né? E os homens não podem ficar de lado. O Centro Emanuel está a fazer um convite, né? Daqueles que já nos procuram, nós estamos satisfeitos, Aqui uma questão, mas queremos mais, há né? uma Para o questão, pessoal ter há uma saúde. questão, doutor. Já estamos a terminar de facto, mas há uma questão. A medicina natural não, é muito ciumenta. Não pode ser misturada. Há situações que sim, né? Sim. Nós trabalhamos por cooperação, colaboração. Não, eu faço essa pergunta, doutor, porque parece que há pessoas que misturam a medicina convencional com a medicina natural. A medicina natural é uma medicina de reabilitação. Né? Nós atuamos mais em doenças crônicas. Conforme referi, né? Isto que nós estamos a ver aqui são medicamentos. O né? café do homem, por exemplo. Mas é alimento, são suplementos. Doutor, o café do homem, por exemplo. O café do homem. Aqui, Se eu estiver a tomar o café do homem e estar a tomar, por exemplo, um medicamento para ter função ativa sexual na medicina convencional. o café do homem já é para o equilíbrio dos hormônios, é mesmo para a atividade sexual. Ok. Acho que o companheiro faria mais a pergunta, não entendi bem. A questão é, se eu estiver a tomar o café para o desequilíbrio, mas há quem toma substâncias para ereção, estão a falar já... Esses são desaconselháveis. Essa questão. Nós dissemos os estimulantes artificiais, né? Os bucungus e não sei o quê. Olha, esses são desaconselháveis. Estes até, o indivíduo que está a tomar, ele pode dizer que está a ajudar, mas haverá prejuízo. Companheiro Dinho Carlos, por exemplo, vamos daqui à praça, os dois. Né? O companheiro Dinho Carlos vai a correr e eu vou caminhando. Né? Podes até chegar rápido, mas eu chego mais confortável. É a mesma coisa. Nós não podemos exigir o nosso corpo aquilo que não faz. O que é que a medicina natural faz? Ele, né, por exemplo, o indivíduo, para ter ejaculação precoce, né, ele tem deficiência de zinco. Né? Então, nós aqui vamos promover os alimentos que contêm zinco. Por isso é que nós vimos aqui o muquico, né, que tem a semente da abóbora, o sésamo, né, o gergelim e a semente de pepino. Né? Agora, quando nós falamos dos estimulantes artificiais, né, é aquilo é só dizer a bem ou a mal, tem que arrancar, é agora. E quando algo é feito por obrigação, pode até resultar, mas depois terá consequências. É ali onde nós estamos a dizer. Suponhamos que amanhã, né, esses estimulantes onde saíam já não saem, ou não estão a ser produzidos. Então você tem que ter que é obrigado a fazer divórcio, porque o seu casamento não vai. Mas da questão que nós falamos há pouco tempo. Sim, mas agora, se o muquico já não estiver a aparecer, né, eu faço uma composição caseira, né, na clínica. Até nós temos, né, por isso é que nós orientamos os pacientes a fazerem a consulta. Né? E nós temos pacientes. Agora o doutor está respondendo a questão. Nós temos pacientes que são médicos, eles vêm já como médicos. Você que é médico é que fica paciente. Porque ele já diz, doutor, eu já sei minha doença, é o medicamento que me cura é X, é Y. Mas nós temos que mobilizar, papá. Quando o papá começou a estudar, não matriculou-se logo na quarta. Tinha que começar na iniciação. O papá, quando pega na viatura para ir a Lubito, não põe logo a quinta mudança, né? Tem que começar a primeira, né? Porque os medicamentos têm nível da primeira instância, da segunda e da terceira. Nós temos medicamentos, né? Que nós chamamos de tira-chapéus. Nós receitamos em casos especiais, para que a atenção dele está boa, o coração dele está a bater bem, né? Porque são medicamentos que podem aumentar os níveis de batimentos cardíacos, a hipertensão. O doutor está aqui a explicar que então é sempre importante fazer aqui a consulta. A consulta é o guia, companheiro.
Uma boa consulta nos leva à cura, um bom diagnóstico nos leva a um bom prognóstico, né? Porque se você não fizer a consulta, mesmo até podes vir ter comigo, né? Não fizeres a consulta ou não queres fazer, posso até orientar, mas não poderei orientar da melhor forma, porque eu preciso do auxílio, né? Do aparelho, check-up. Vamos incluir a anamnese e os sinais vitais, né? Então, por isso é que tudo tem parâmetros. Eu, por exemplo, Dr. Oscar, né? Dr. Oscar famoso, eu não sei esse nome que estão a me dar, né? E muitos quando vêm ao consultório, eles quando cruzam com o Dr. Oscar, eles querem recuar. Porque eles pensam, o Dr. Oscar é um que cheia bengala, né? Tá andando de bengala, se calhar barbas brancas, já é um... Não, né? São experiências que nós fomos adquiridos. O que é que se passa, né? Porque às vezes quem está a lhe indicar, e nós temos experiência disso, né? Nós temos pacientes de todos os níveis, é isso que estamos a dizer. E nós não podemos, eu não posso quebrar, é o sigilo profissional. Eu tenho pacientes que até a partir das 16 horas que não podem vir, eu próprio que tenho que deslocar, mas a pedido, né, por causa, né? Então eu tenho que atender, eu mais velho está a pedir que não pode vir ao público, eu tenho que cumprir, né? Isso. Essa particularidade. Essa particularidade. Nós recebemos pacientes... É aceitável. Há pacientes que eu atendo, eu às vezes digo, mas como, será que sou eu que estou a atender o paciente? Mas ele diz que foi indicado por XY, né? Pessoas de alto nível. Por isso é que eu estou a dizer, este problema não é só de pessoas de baixo nível, médio ou alto. Aqui todo mundo tem este problema, né? Aqui o que nós queremos é a cura. É que esses órgãos sejam conservados, reservados da melhor forma possível, né? Que aqueles que tomam esses medicamentos sejam aconselhados mesmo pelos profissionais, né? Porque hoje a internet, quase todo mundo virou médico, né? Sim, temos essa... produto X e produto Y. Já agora, doutor, quais são os sites que os nossos ouvintes e os pacientes podem encontrar o Centro Emmanuel? A entrevista com o Dr. Oscar Chacamba. Isso é... Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, né? Todos estes. Basta escrever a entrevista com o Dr. Oscar Chacamba. YouTube, tudo, estamos ali. Estamos ali porque nós queremos, né, a expansão. Olha, nós hoje, mesmo assim, estamos a enviar produtos para Portugal. Né? E já tem sido frequência, né? Semanalmente, né? Nós temos feito consulta online, mandam os familiares levantar e levam para Portugal. Já estão a levar também para Moçambique, né? Então, aqui na Namíbia, quer dizer, eles têm confiança, né, dos parentes que vivem cá, porque há um parente que está doente, por exemplo... É como se fosse um testemunho. Ele viu o parente dele doente há 20, 15 anos. Curou. Quem te curou está em Angola. Ele pode... Inglaterra, né? Como que chama? Sim, Inglaterra. Então, sim, acho que este país, né? Também temos lá pacientes, né? Então, se começamos em Benguela, estamos no Sumbe Luanda, quem sabe algum dia também estaremos nesses pontos, né? A pedido dos pacientes. Então, para aqueles que estão próximos aqui onde começamos, né? Então, o nosso conselho é que fiquem mais próximo de nós, né? Basta apostar, né? Então, logo a saúde vem. Porque nós, às vezes, temos paciente que chegou já e quer já curar. Não é possível. Pode até acontecer, né? Mas para doenças crônicas requer um segmento. E basta seguir os passos, a saúde virá. Doutor, considerações finais? A melhor cura é pela prevenção, né? Nós estamos abertos a todos os níveis, a todos os sentidos, né? Conforme já disse, né? Estamos apenas nas 3 províncias, mas atendemos a nível nacional, onde passamos a enviar. Mas as consultas online não são muito aconselháveis. O melhor é mesmo presencial. Estamos em Luanda, estamos no Sumbe, estamos em Benguela. Em Benguela, nas imediações do Hospital Geral, antes da Casa Mortuária, está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim tem um campo de tênis a lanchonete de madeira. Temos o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 60. Em nome da equipa da Rádio Morena Comercial, doutor, nós vamos agradecer a tua presença aqui no estúdio da Rádio Morena e esperar que, se Deus quiser deixar, no próximo sábado nós venhamos a estar juntos. O Centro Emmanuel também agradece. Muito obrigado, doutor. Tem problema.